Oi, tudo bem com você? Esse é o Café Pastoral. É um espaço de conversa sobre diversos temas, tudo misturado à nossa fé e à nossa maneira de crer. Por aqui não existe regra de tempo, regra de tema ou regra de conversa. A gente tem uma xícara de café e um bate-papo sobre vários temas diversos. Qual a relação entre fé e política? Oi, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem. É uma alegria te encontrar aqui para mais esse Café Pastoral, esse tempo de conversa aberto sobre diversos temas. Como cristão ou de que maneira a fé e as doutrinas da fé cristã se relacionam com o contexto político? Essa é uma pergunta que veio à tona muito forte nos últimos 2 anos, pelo menos, e de um envolvimento muito profundo do contexto evangélico protestante no Brasil com a política. Esse é um assunto muito complexo, mas eu gostaria de dar algumas notas simples de atenção, de reflexões e pensamentos que são significativos para nós pensarmos. Primeiro, a respeito do papel do cristão, membro de igreja, em relação à política. Eu diria, há todo o direito de exercer a sua vocação ou seus valores e princípios dentro do contexto político, de exercer cargos públicos, de participar de eleições, de, obviamente, exercer o seu direito de voto. E não há nada de errado nisso. Se alguém dentro de um contexto cristão se sente vocacionado, estudou para, tem capacidade técnica para o contexto político e o trabalho da política, eu diria que bom, que tomara que Deus te abençoe grandemente dentro desse contexto, que você consiga fazer algo de diferente. Se o assunto é a respeito de pastores e política, eu diria, primeiro, cuidado com o discurso público pastoral. Nem sempre é tão simples conseguir se conter a respeito daquilo que você acredita e dos seus princípios e valores, inclusive a nível político, e de manifestar isso de maneira muito clara, por exemplo, à igreja. Mas há de existir um certo comedimento na fala pelo cuidado, a missão e a vocação que Deus deu aos pastores. Agora, se a pergunta for a respeito do fato de pastores se envolverem no contexto político ao nível, por exemplo, de se candidatarem a alguma função pública, eu diria, há um grande erro aí. Pastores receberam uma vocação do Evangelho de Deus, são ordenados a cumprirem a sua vocação. E vocação fala de contexto de entrega de vida. É claro que há pastores bivocacionários que cumprem 2 papéis, mas quando o assunto é política, que eu também acredito ser uma vocação, acho um grande erro que um pastor exerça, deixando o seu campo missional, o cuidado da igreja para a qual se dedica, para focar os seus olhos e o seu tempo num contexto político específico. É muito mais válido aos pastores se dedicarem à pregação do evangelho, ao ensino da teologia e da fé, ao aconselhamento bíblico, ao cuidado e pastoreio. E claro, dentro do contexto presbiteriano, essa palavra serviria também para os presbíteros, que são presbíteros regentes, pastores regentes da igreja, que não deveriam entrar em candidaturas públicas políticas. Se assim o fizessem, a nobreza deveria exigir deles que pedissem demissão, exoneração das suas funções, assim como acredito que um pastor deveria fazer. Um outro cuidado significativo na relação entre fé e política, e essa é uma mensagem exemplar para o nosso contexto, de um exemplo grandioso. Cuidado para não eleger algum aspecto político e suas doutrinas ideológicas como se fosse a mensagem cristã do Evangelho. E nesse risco, transformar essa doutrina política no seu Evangelho. Não, a fé cristã não é de direita e a fé cristã não é de esquerda. Ambas ideologias são retalhos insignificantes de toda a mensagem do Evangelho. Se eu for te dar uma dica cristã, eu diria para você observar em quais pontos esses aspectos políticos e suas doutrinas se ligam ao contexto da sua fé. As pautas de justiça sociais, tão historicamente identificadas com os contextos de esquerda, estão presentes no Evangelho. Cuidado do pobre, da viúva, do necessitado. As pautas de conduta moral e ética, historicamente ligadas aos contextos de direita, também estão presentes no Evangelho. Por isso o Evangelho não é de esquerda e por isso o Evangelho não é de direita. Ele é muito maior que todas essas coisas e precede todas essas coisas. Decida o seu contexto político ou sua vida de engajamento político a partir dos seus princípios de fé cristã. Nosso chamado é de ter a palavra de Deus como um princípio de regra de fé e prática. E é a partir dela que a gente decide por quais caminhos políticos, inclusive, votar, seguir. E outro cuidado significativo é que você não eleja uma personalidade, isso é, uma pessoa, como um representante ungido de Deus no meio da política. Isso tem acontecido de maneira desastrosa para o contexto do testemunho público da fé cristã nos últimos anos. Nenhum representante político do Estado é profeta ou ungido do Senhor para falar em seu nome. E pior, às vezes, para além de um profeta ou ungido, dentro de alguns segmentos evangélicos do Brasil, tem se transformado os candidatos
e políticos em exercício numa figura que não só é um profeta, mas que beira a divindade. Isso é idolatria. Não preciso nem citar texto bíblico para dizer para você, por quanto de Gênesis a Apocalipse, a idolatria é condenável aos olhos de Deus. E é claro, por último, eu diria pastoralmente a você, o espaço do culto público da igreja, o culto de celebração, onde depois de viver a semana de fé, de testemunho e de missão, os cristãos se reúnem para adorar o seu Deus e trocarem a vida comum, desfrutarem das vidas uns dos outros enquanto adoram a Deus e aprendem mais das suas escrituras para poderem viver isso dentro do contexto do dia a dia, não é lugar para militância política. O púlpito não serve para propagar ideologia política. O espaço público de fala pastoral não deveria ser um lugar para levar as pessoas a votarem em qualquer candidato que seja, mesmo alguém que seja da sua denominação ou igreja. Aliás, dentro do contexto de quem grava esse vídeo, nós temos visto o quão desastroso pode ser para uma igreja ter pastores que assumem funções públicas e, errados ou não, acabam por desastrosamente levar o testemunho público de certa denominação ou instituição para um caminho de desvio. Isso não é bom para a missão de Jesus. Foi isso. Espero que tenha sido bacana essa conversa aí com você. A gente vai se encontrando por aqui para mais cafés pastorais.